Viagem na CBN, com Edson Rui. Olha só, a gente sempre fala, né, de que aqui mesmo, né, as cidades, os estados, de um modo geral, eles lutam, né, para serem incluídos em áreas de reconhecimento de patrimônio, né, pela Unesco e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, há lugares desse mundo que não querem mais fazer parte dessa lista. E é sobre este assunto que a gente vai conversar agora com o Edson Rui. Bom dia, Edson. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. E o que acontece? Acontece, Fernanda, que não pode sair. Vou explicar por quê. Bom, durante mais de décadas, Fernanda, entrar para essa lista do Patrimônio Mundial da Unesco foi um sonho aí de muitos destinos turísticos. Mas agora, muitos desses lugares estão fazendo algo que era impensável lá atrás. Eles estão pedindo para sair da lista. Porque o turismo pode salvar um destino, mas também ele pode ameaçar a qualidade de vida de quem mora nele. Então, assim, muita gente conhece o selo, mas não entende o peso que ele tem. A lista começou em 78, são mais de 1.200 lugares que têm o selo, mais de 170 países. E o objetivo é proteger esses lugares considerados de valor universal excepcional para a humanidade de um modo geral. Então, assim, quando o destino recebe um selo, Fernanda, ele ganha visibilidade internacional, atrai investimento, recebe mais turistas, aumenta as receitas, mas encarece a moradia, gera superlotação, muda a vida dos moradores e transforma bairros históricos em cenários turísticos. A Unesco, ela protege o patrimônio, mas ela nem sempre consegue proteger a comunidade que vive ao redor dele. Um caso emblemático, Fernando, é Veneza. Veneza talvez seja o maior símbolo mundial de overturismo. A cidade ganhou uma enorme visibilidade, o turismo explodiu e muitos moradores deixaram o centro histórico. Os apartamentos viraram hospedagem de curta temporada e o custo de vida disparou. Então, a cidade virou tão desejada pelos visitantes que começou a perder os seus próprios moradores. Barcelona, Fernanda, está indo nessa mesma vibe. Só que lá, o que está acontecendo? Protesto contra os turistas, restrição ao aluguel por temporada, limite para navios de cruzeiro e uma pressão popular para reduzir o fluxo, tá? É, 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 é impressionante, porque é, 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 existe quase que assim uma museificação das cidades, né? Esse é um contexto que acontece quando o destino passa a ingressar na lista da Unesco. É quando uma cidade continua bonita, preservada, fotogênica, mas deixa de funcionar como uma cidade real. As lojas, por exemplo, tradicionais desaparecem, aí vai entrar a loja de souvenir, os moradores saem e os turistas é que vão dominar os espaços. E, Fernanda, a gente tem que reconhecer a diferença do turista antigo e o novo, né? Antigamente, como é que funcionava? Funcionava os guias impressos, as revistas, os agentes de viagem com essa coordenação. Hoje, Fernanda, entrou o TikTok, o Instagram e o Reels. Uma postagem viral, Fernanda, muda completamente um destino em poucos meses. A gente viu um filme recentemente, Emily em Paris, eu acho que era na Itália que ela estava, que ela tirou uma foto de uma cidadezinha lá e de um dia para o outro a cidade virou um inferno, Meu porque Deus. era pequenininha. Ó, Fernanda, tem um caso muito emblemático e curioso. Aí eu vou aqui, em uma cidadezinha, Fernanda, chamada Vlkolínec. Sabe quantos moradores tem nessa cidade? Permanentes? Ah, Você tem uma ideia? Assim, chuta, dá um número aí. 2000. 20 20? moradores. 20. Sabe quantos turistas essa cidadezinha passou a receber depois que virou patrimônio? Ah, 100 mil turistas por ano. Ou seja, a gente está falando de 5 mil turistas para cada morador. Então, essa é uma cidade que pediu para sair. Ela não quer mais, não tem condições
de organizar essa logística. Ela não tem A nem infraestrutura Tanzânia, para isso, né? nada, nada. A Tanzânia, por exemplo, é um tema assim, um pouco mais profundo. Tem um parque em Ogarongo, que eu estive lá, inclusive, é muito legal, é dentro de uma caldeira de um vulcão extinto. É patrimônio natural mundial, é uma área famosa de safari, mas as comunidades Maasai Mara reclamam de restrição de deslocamento, porque é muito turista que chega. Então, assim, eu acho que vale aí uma reflexão. Preservar a natureza é essencial, sim, mas como fazer isso sem prejudicar quem vive naquele território há gerações é o grande desafio. E aí vamos trazer para o nosso lado aqui, o Brasil e a Unesco. Nós no Brasil temos 23 patrimônios reconhecidos, tá, Fernando? Ouro Preto, Olinda, Salvador, São Luís, Brasília, Paraty e Iguaçu. Será que a gente está preparado para crescer assim no turismo, sem repetir os erros dos destinos internacionais? Eu acho que assim a grande palavra para organizar isso é a gestão. Não se trata de acabar com o turismo, mas é administrar melhor. É limitar visitantes quando eles estão em excesso, é a venda antecipada, como a gente já falou sobre isso aqui em Machu Picchu, no Peru, os horários controlados, as taxas turísticas e a descentralização dos fluxos. Por exemplo, Veneza já cobra taxa de acesso em determinados períodos, Machu Picchu também já cobra. Durante muito tempo a gente assim acreditou que quanto mais turistas sempre era o melhor para a cidade. Já entendeu que o verdadeiro sucesso de um destino, Fernanda, não é apenas atrair o visitante, mas garantir que os moradores e turistas consigam conviver de forma equilibrada e harmoniosa. Afinal de contas, preservar um patrimônio é importante, mas é importante também preservar a vida das comunidades que dão a alma àquele lugar. Então não adianta nada uma cidade vira uma cidade cinematográfica, uma cidade que não é uma cidade real, em que você tem o turista caminhando e convivendo com a população de um modo geral, tá? Nem todo destino quer mais turista. Isso é uma grande verdade. Turismo pode ser, de fato, uma solução, mas também ele pode virar um grande problema. É. Olha Já só, pensou? o overturismo, né? O ouvinte aqui, o Giovanni, está falando, por exemplo, Vila Velha, né? Acontecendo muito em Vila Velha, nós tornamos a capital oculta da qualidade de vida, mas a cidade não tem infraestrutura, né, para receber tantas pessoas e por aí vai. E por falar em cidades... Oi, Fernanda, pode falar, desculpa. Assim, eu avançaria e diria o seguinte, que o overturismo é o preço do sucesso da mal administração. Porque se você conseguir controlar o fluxo, a administração, tudo vai fluir muito, mas muito, muito, muito melhor. Patrimônio não é apenas a pedra, o monumento. Patrimônio também é a gente que vive naquele lugar. É isso. Ô Edson, aproveitando que você está conosco aqui, hoje a gente exibiu uma reportagem, né, falando do necroturismo. Visita aos cemitérios. Sim. Como é que é isso para vocês? Muita gente Fernanda, pede, né? Pede. Aqui, você sabe que eu fico em Campinas durante a semana. Tem uma empresa que lançou isso aqui. Hoje eles já estão em São Paulo, fazendo visitas a São Paulo. Então, e isso é antigo, tá? Eu achava que isso era aqui no Brasil. Eu acho que começou aqui em Campinas e começou no período logo pós-pandemia. A visita é feita à noite na penumbra. E são para as pessoas que querem sentir um frisson, querem sentir um friozinho na barriga, e enfim. Isso começou aqui. Hoje ele já expandiu para São Paulo. E olha, está sempre lotado. Todos os grupos têm lotação garantida nessas visitas. Por que eu estou te falando isso? Um amigo meu, uma vez em Edimburgo, ele é italiano, ele morou em Edimburgo muito tempo. E eu comentando sobre isso, esse turismo aqui, ele falou assim, Edson,
Quando eu era estudante lá em Edimburgo, eu era contratado para ficar atrás de algum túmulo e fazer algum barulho nessas visitas. Gente, é com emoção ou sem emoção? Você escolhe, né? Eu achei um barato. Eu achei um barato. Eu falei, como é que é? Me explica isso. Eu era contratado uma vez por semana, ficava. Não era para assustar as pessoas, mas era para produzir um ruído e aí criava assim um clima bem mais emocionante para visita. Eu achei um barato, eu achando que aqui estava começando, mas ó, isso já vem de muito tempo e muitos lugares já realizam esse tipo de turismo. E aqui avançou para além de cemitério, eles usam assim construções abandonadas, pontes, viadutos. Se bem que viaduto hoje em dia está dando complicação de falar, mas assim, pontes, enfim. Tudo isso para que mexa com o estado aí de espírito emocional das pessoas, quebrar o medo de visitar, por exemplo, o cemitério, que não tem nada demais, absolutamente nada demais. Quem está ali já partiu, mas tem gente que quer viver esse frisson, né, Fernanda? É isso. Ô Edson, obrigada, viu, pela sua participação. Como é que estão os jogos da Copa aí? Tá conseguindo acompanhar? Tô conseguindo. Nossa, ontem, olha, Fernanda, ontem cheguei a respirar aliviado. Ontem, de fato, para mim, o Brasil foi Brasil, porque os dois primeiros ganhamos, mas eu, assim, tava com um pezinho atrás. Ontem eu comecei, de fato, a acreditar na seleção brasileira. Fernanda, aproveitando o nosso tempo aí, eu sei que tá rápido, mas tem uma notícia legal para os turistas, tá? As empresas aéreas, né? E isso, a ANAC autorizou 2 novas empresas estrangeiras a operar no Brasil. Uma é a Vamos, que é da Espanha, e a outra é a Air Peace, da Nigéria. A autorização não vai significar que os voos vão começar amanhã, tá? Mas a gente está vendo aí empresas com mais rotas internacionais e o Brasil fica mais conectado ao mundo, tá? O Brasil continua sendo atraente para as companhias internacionais. E a Vamos também tem aí um detalhe, ela é parceira da Gol. A Gol está expandindo para rotas internacionais. Provavelmente, com a autorização da Vamos, a Gol provavelmente poderá utilizar também aviões da Vamos, tá? E o que vai significar isso para o passageiro? Concorrência. Mas concorrência, ela costuma não só gerar preço mais baixo, ela gera, na verdade, mais oferta, novas rotas, melhores conexões, mais promoções e mais opções de horários, tá? E aí isso é importante a gente frisar. E essa companhia da Nigéria, a Peace, ela é hoje uma das maiores companhias da África Ocidental, e tem uma ótima conectividade, porque o continente africano ele está crescendo no turismo de natureza, os safaris, o luxo, turismo cultural, negócios, e aí não só a Nigéria, mas ela vai oferecer conexões para a África do Sul, para o Quênia, Tanzânia, Marrocos, enfim, é muito destino que a gente vai ter aí brevemente saindo do Brasil. É isso, Edson, obrigada, viu? Até quinta, hein? Até quinta.